Beleza. Boa tarde, gente. Eu sou o Fulvio Pacheco, sou coordenador do Estúdio Riachuelo e da Gibiteca, né? E a gente vai falar um pouco desse espaço, né? Começar falando da Gibiteca, porque o estúdio surgiu dentro da Gibiteca. Quem aqui conhece o estúdio? Tô esperando a inscrição. Abre terça-feira. Terça-feira abre inscrição, né? Então fiquem atentos, gente, que vai abrir inscrição para os cursos terça-feira, né? Vou falar aqui um pouquinho mais. E metade dos cursos é gratuito, né? Os cursos são viabilizados pelo edital do Estúdio Riachuelo. Só que tanto no começo do ano passado quanto em julho, lotou em 2 horas. Então é bom já terça-feira cedinho ficar meio de olho. Mas vamos lá, gente. Então, começando a falar da Gibiteca, aqui. Falando rapidinho da Gibiteca, como eu falei para vocês, vai explicar que o estúdio surgiu dentro da Gibiteca. A Gibiteca de Curitiba, ela é a primeira gibiteca pública do planeta Terra, né? Ela tem o maior centro de pesquisas de quadrinhos do Brasil, fica na USP, né, que é o Observatório de Quadrinhos, e o Valdomiro Vergueiro já fez um artigo justificando que é a primeira gibiteca do mundo, sabe? Ela foi inaugurada na Rua 15, ali tem algumas fotos de onde era, o prédio ali onde ela foi ainda existe, mas nos anos 80 mesmo, ela mudou para o Solar do Barão, onde fica hoje em dia. Na verdade, ela está mudando de novo, ela está indo para o Largo da Ordem, a gente está no processo de mudança, e é um espaço bem icônico, assim, né? A gente tem várias demandas, que quando fala gibiteca, você pensa que é um espaço de uma biblioteca de quadrinhos, né? Isso é interessante porque desde o início, desde que ela foi inaugurada, a pessoa que inaugurou ela era o Ken Magiri, né? Ele já tinha a ideia de não ser uma biblioteca de quadrinhos, mas ser um polo de quadrinhos, um ponto de encontro de quadrinhos, que num primeiro momento foi um ponto de encontro de quadrinhos e acabou virando um polo de cultura geek, que a gente chama. E dentro da cultura geek está envolvido também os jogos, né? Agora a gente tem especificamente o estúdio, mas antes do estúdio até os eventos de games aconteciam na Gibiteca. Então ela tem essas ações, digamos, que acontecem. Tem o acervo, que tem 45 mil quadrinhos. Tem os eventos, né, que tem bate-papos, palestras, debates, lançamentos. Tem os eventos parceiros, que são aqueles eventos que geralmente não são a Gibiteca que promove, alguma produtora e tal, mas que faz em parceria com a Gibiteca, que é o caso da Zumbi Walk. Todo mundo conhece a Zumbi Walk? Até vai ter daqui a pouco. Dia 15, né? Eu acho que é dia 15. Eu vou estar lá apresentando. Então, vai ter a Zumbi Walk, a Bienal de Quadrinhos, o Shinobi Spirit, o JediCon. Então, todos esses eventos são eventos que sempre foram parceiros ali da Gibiteca, né? Então, mas como que é parceiro da Gibiteca? Como vocês imaginam qual que é a parceria da Gibiteca? Por exemplo, na Zumbi Walk. A parceria Gibiteca representa, digamos assim, a prefeitura. Então, por exemplo, tem uma pessoa que faz uma produção, então ela pede um apoio da prefeitura e ela consegue lá trio elétrico, palco, som, luz, através da prefeitura, mas quem intermedia isso é a Gibiteca. É mais ou menos por aí. Então, esse que é o nosso papel ali. A gente tem exposições, né, que a cada 3 meses vão mudando, cursos e oficinas. Uh, a gente tem 24 cursos diferentes, a gente tem 600 alunos ao longo do ano na Gibiteca, e é ali que surgiram os cursos de ilustração digital e animação, né, que depois passaram para o Estúdio Riachuelo, e ação educativa, formação de professores, por exemplo, todas as quartas-feiras a gente fazia formação continuada. Formação continuada é aquele curso que você dá para professores replicarem em sala de aula. Da área de quadrinhos, a gente já deu inclusive também da área de animação e games, que a ideia é capacitar o professor, ele tem informação, tem material para passar isso em sala de aula, né? Eu vou pular aqui bastante, para chegar lá no Estúdio Riachuelo, né? Aqui tem os nossos eventos parceiros, aqui tem eu fiz uma espécie de classificação dos grupos, assim, né, que a gente fala assim, quando pensa em Gibiteca, a gente pensa nos quadrinistas, né, mas eu fiz uma relação de todos os coletivos que frequentam lá a Gibiteca, tem o pessoal com o desenvolvedor de games, pessoal da área de RPG, pessoal da área de animação, colecionadores e assim por diante.
estou virando para o lado errado. Viro. Tá, aqui. Então tá. Então, né, como eu estava falando, a gente começou com esses cursos, né, o curso Ilustração Digital e o curso de Animação dentro da Gibiteca, e começo do ano passado a gente inaugurou o Estúdio Riachuelo, que seria uma versão da Gibiteca, mas só para modalidades digitais, né, animação, games, ilustração digital, web quadrinhos e tal. Então, a gente conseguiu um prédio através da Fundação Cultural de Curitiba, que fica na frente do Cine Passeio, né? E ele, né, logo, logo vai ter uma ligação com o Solar do Barão pelos fundos, né? Então ele quase que vai virar tudo uma coisa só. A gente está chamando do corredor cultural, que vai ligar a Gibiteca, que é aqui, até o Cine Passeio, né? Então vai ser um centro, um centro cultural super legal. Esse aqui é o espaço, o Estúdio Riachuelo. Uma coisa bem interessante do Estúdio Riachuelo, que nesse formato, um centro cultural voltado a essas linguagens, público, é o primeiro do Brasil. Então, da mesma forma que a Gibiteca foi precursora lá nos anos 80, o estúdio também tem tudo para ser também e ser muito importante. A Gibiteca, por exemplo, ela formou uma série de quadrinistas, porque desde o início sempre teve cursos, né? E hoje Curitiba é a segunda cidade do Brasil que mais faz quadrinhos. Certo? A gente tem uma média de 50 lançamentos por ano de quadrinhos, tem o edital de quadrinhos da Gibiteca, então a gente só não faz mais quadrinhos que São Paulo, né? E o estúdio tem tudo para ser também, né, fomentar a área de games e animação para que Curitiba seja uma referência nessa área. Quando a gente teve, além assim, dos cursos que a gente começou a fazer na Gibiteca e que foram bem sucedidos, assim, né? Eles eram os cursos que primeiro lotavam ali na Gibiteca quando a gente abria. A gente também tem outra coisa, que é até interessante vocês saberem, até para saber, assim, por exemplo, a gente teve a ideia de fazer um espaço para games, animação, mas da onde que surgiu, né? Qual que... Então, tem uma coisa que acontece em Curitiba, que são as conferências de cultura, sabe? Ela é como se fosse uma consultoria pública, sabe um lugar que às vezes acontece nas regionais, que as pessoas vão lá sugerir coisas? É mais ou menos isso, mas a conferência de cultura é da área cultural. Então foi feita uma delegação dessa área que a gente chama geek, né? Que a gente chama, foi feito um setorial, que é como se fosse uma associação, e a gente participou da conferência de cultura, e lá a gente solicitou uma série de coisas. Isso foi em 2014. Tá? Essa série de coisas que foram selecionadas, que foram solicitadas para a prefeitura na conferência de cultura, foram selecionadas em 2014. Foram pedidas em 2014. Então foi pedido uma criação de uma casa para animação e games, né, o retorno da Gibiteca para o prédio original, o lançamento do edital específico de quadrinhos, que esse edital específico de quadrinhos também só tem aqui, certo? A gente tem em São Paulo um edital que também contempla quadrinhos, que é do PROAC, mas específico de quadrinhos de fundo municipal só tem aqui. Realização de uma mostra lá e tal, mas tudo isso aqui foi contemplado, e a última coisa que faltava de todos esses itens pedidos em 2014 foi a criação da Casa dos Games, que a gente chama de Estúdio Riachuelo. Ano passado a gente teve outra conferência de cultura que foi pedido uma série de outras coisas, até teve os representantes de games que também solicitaram, o Bruno participou e tal, né? Que são as coisas que agora nos próximos anos é para acontecer. Uma delas, que é bem interessante para vocês, é o edital específico de produção de jogos, né? Por enquanto, a gente conseguiu pôr uma categoria dentro do edital do Estúdio Riachuelo, que é para a produção de protótipos de jogos, mas tem tudo para nos próximos anos sair esse edital específico de jogos. Até qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, podem perguntar para mim. Ela acontece tipo a cada 4 anos, uma coisa assim, sabe? Tanto... Não, acontece, ela aconteceu em vários lugares. Eles separam por tema, assim. A nossa específica, da nossa área, foi no Cine Passeio, geralmente é na Gibiteca, mas foi no Cine Passeio, em que foi feita a delegação, que participou, foi na Fundação Cultural mesmo, assim, ali no Memorial de Curitiba, sabe? Mas tem, como eu falei, agora, como foi ano passado, eu acho que agora vai demorar um pouquinho para ter de novo. Então, a partir disso, a gente conseguiu o prédio. O prédio é uma casa de 1920, que foi desapropriada. É uma casa que ela era referência da comunidade judia
aqui em Curitiba. É como se fosse uma casa de passagem da comunidade judia, que na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial vinham para Curitiba, e até eles se estabelecerem aqui, eles ficavam hospedados nessa casa, né? Depois ela virou várias coisas, dela ficou muitas décadas fechados, passou para a prefeitura, que passou para a fundação, que passou para a gente, foi feita uma reforma, e ali surgiu o Estúdio Riachuelo. Quando surgiu o estúdio, a gente chamou pessoas que são referências nessas áreas, que eram as áreas que iam contemplar aqui o Estúdio Riachuelo, para dar dicas do que seria bacana ter no Estúdio Riachuelo para contemplar a classe. Então, a primeira pessoa que a gente chamou foi o Bruno, né, BCP, o BCP. E o Bruno, o que o Bruno falou pra gente? O Bruno falou assim, ó, Fúvio, pros games, o que é bacana ter no Estúdio Riachuelo? Um espaço que dê pra gente apresentar os jogos. Porque ele falou assim, porque os jogos muitas vezes acabam ficando na própria bolha de quem desenvolve jogos, sabe? O pessoal que desenvolve conhece a produção, tal, tem uma produção legal, mas não sai muito dessa bolha. A grande população não fica conhecendo os jogos, né? Por isso que dentro do Estúdio Riachuelo a gente fez um espaço que as pessoas podem jogar os jogos curitibanos. Gratuitamente a pessoa chega lá, agenda e pode jogar os jogos. Só de Curitiba, só jogos de assim, que foram desenvolvidos em Curitiba. Daí a gente chamou também o Antônio e o Valkyr, que são donos da Dogzilla Studios, da área de animação, que é o maior estúdio de animação do sul do Brasil, para perguntar em relação à animação, o que a casa podia ajudar a classe dos animadores. E ele falou que a classe dos animadores precisava de mão de obra. Que ele falou que ele tem mais de 90 desenhistas que ele contrata para trabalhar no Dogzilla, só que quase tudo é de fora, porque Curitiba não tem mão de obra na animação. Ele tem que contratar sempre gente de fora, então ele queria um lugar para capacitar, para dar cursos de animação. Então a gente abriu uma série de cursos no Riachuelo também por causa desse déficit. E o Marcelo Lopes, que é uma pessoa daí na área de quadrinhos digitais, ilustração digital, porque ele já tinha ele que ministrava esses cursos na Gibiteca, e como eu falei para você, eram os cursos que a gente abria e que rapidamente lotava, então a gente já tinha essa experiência positiva. Então a gente já tinha todas essas questões que a gente tinha que contemplar com o estúdio. Então a gente, né, como eu falei para vocês, criou aqui a sala de jogos, né? A gente deixa um cardápio, o Bruno que faz a curadoria desses jogos. A cada 2 meses a gente muda, né? Até ali tem um pouco mais, mas normalmente ficam 9 jogos, né? 9 jogos disponíveis que vão mudando a cada 2 meses. Então as pessoas chegam, a gente tem todos os consoles ali no estúdio, inclusive, né, o VR, inclusive o VR, né? Então a gente tem todos os consoles, as pessoas só vão lá jogar, elas só agendam antes para não acontecer de chegar alguém jogar e ter alguém jogando, então por isso tem que agendar. Então ficam, mas sempre com essa questão de só ser jogo desenvolvido em Curitiba. O Bruno faz uma curadoria pensando em 3 questões. Primeiro, jogos históricos, né? Como por exemplo assim, os jogos educativos do Expoente, que são os primeiros jogos curitibanos, foram feitos nos anos 90. Jogos que fazem muito sucesso no Brasil, no mundo tal, né? E jogos que são lançamentos. Então são essas 3 categorias, né? Que ele segue para fazer essa curadoria. Além disso, a gente tem as salas de aula, né? Uma coisa bem bacana das salas de aula é que a gente contratou para todos os computadores Tumbum, Construct e Photoshop, né? E assim, a gente tem esses programas disponíveis para os cursos e a gente também disponibiliza os espaços para quem quer utilizar fora do horário de curso, né? Para quem não quer usar o espaço para desenvolver tanto que faz na aula ou outros projetos, né? Então fica disponível lá e é bem bacana isso, né? Por exemplo, uma conta de Tumbum anual custa o quê? Uns 4, 5 mil reais, né? E ali você tem acesso gratuitamente, né? O quê? O Blender é gratuito, né? Então tem, mas eu digo de programas contratados, a gente tem esses 3, assim, né? Não, especificamente não. Eu já vou falar um pouco dos cursos, assim. A gente tem, como eu expliquei para vocês, 2 tipos de curso. Tem um edital do Estúdio Riachuelo, que isso também é interessante vocês saberem, que o edital do Estúdio Riachuelo é um edital de fundo municipal. Quando é fundo municipal, é que tem edital que você tem que captar a verba. Esse não, esse você recebe a verba. Quando você passou no edital, você já recebe a verba. Então, tem cursos que você
tem duas categorias. Tem uma que você recebe R$ 25.000, você dá curso o ano inteiro e não precisa ter um produto final. E tem uma categoria que você ganha 50 mil, dá curso o ano inteiro, e no final você tem que finalizar com uma animação ou um jogo. Mais ou menos isso. Né? Então tem essas duas categorias do edital do estúdio. Né? E tem uma terceira categoria que é o Masterclass, que daí você ganha R$ 5.000 para dar uma oficina de um dia só, no final de semana, né, que a gente chama do Masterclass. Então tem essas três categorias. Normalmente esse edital abre lá perto do meio do ano, né, porque na verdade os contemplados nesse edital desse ano são os que vão dar o curso no ano que vem. Né, mais ou menos assim como o protótipo de jogo, né, ele vai ser desenvolvido ao longo desse ano para estar pronto no final do ano. Mais ou menos assim. Aqui é o evento de inauguração que a gente teve, né? Foi no dia 28/3, né? Aconteceu ali, a gente fechou a rua e tal. Foi o prefeito. Como eu falei para vocês, a gente mesmo na Gibiteca a gente tinha essa questão das visitas mediadas, né? Então a gente recebe lá no estúdio vários grupos, né? Ou faculdades, escolas e outros grupos assim, né? Instituições e tal, em que a gente faz uma mediação, explica ali sobre o Estúdio Riachuelo e todas as demandas e tal, e fala um pouco sobre a cena de jogos da cidade. E a gente também tem essa questão da formação continuada, que a gente dá esses cursos, como eu falei, para professores repassarem isso em sala de aula, né? A gente na Gibiteca fazia um trabalho nas quartas-feiras, não sei se vocês sabem, mas dentro do ensino público local, tem cada dia um dia de permanência que a gente chama, e daí os professores de arte têm permanência quarta-feira. Então, quartas-feiras, os professores faziam um curso com a gente, cursos anuais, de aprender como usar isso em sala de aula, que isso é muito bacana para aquele fomento do aluno, desde quando está no ensino fundamental e tal, né, conhecer um pouco mais da linguagem, para até poder escolher ela como profissão. Que fala um pouco do edital, acho que eu já comentei aqui sobre esses valores e tal. Outra coisa que a gente tem feito lá no estúdio, porque a gente tem, assim, como eu falei, comecei a falar até dos cursos, tem os cursos que são por edital, e daí a pessoa que vai fazer esses cursos, ela não paga nada. Né? Esses são cursos de 4 a 8 meses, ela não paga nada, faz o curso e tal, mas tem os cursos que são pagos, que daí é outro edital que também tem lá, que é um edital de 2 anos, em que o professor ele se inscreve com o portfólio dele, daí uma comissão seleciona os professores, né, com o melhor portfólio para dar cada um dos cursos, e assim, os cursos pagos são cursos mais abrangentes, por exemplo, tem o curso de jogos digitais, curso de animação, curso que explica, que dá um curso todo da linguagem, e os cursos do edital geralmente são cursos mais específicos dentro daquela linguagem, vocês deu para entender, é um ponto dentro da linguagem dos jogos, isso são os cursos do edital. E daí esse que a gente chama de curso autossustentáveis, o aluno paga o professor. É mais ou menos assim que funciona. E a gente sempre faz, no final de cada semestre, uma apresentação do material que é apresentado, o material que é feito ali nos cursos, né? A gente tem um paredão na lateral do Global Game Jam, a gente empresta um projetor bem bacana lá do Cine Passeio, e passa lá as animações, os jogos, né? As ilustrações digitais, os web quadrinhos e assim por diante. E a gente tem feito várias outras parcerias. Esse ano que passou, na verdade, foi o primeiro ano do estúdio, a gente ainda está criando a demanda ali do estúdio. Então, um evento muito bacana que a gente fez foi o Halloween, né, que aconteceu bem no dia do Halloween, dia 31 de outubro. A gente fez, aconteceu, né, uma jam específica de Halloween, com o tema de terror. Então, a gente pegou uma das salas do estúdio e deixou todos os jogos que foram criados na jam de terror, que ficaram lá à disposição. Foram 850 pessoas que foram no nosso Halloween, né? E todas tiveram acesso a esses jogos que foram feitos na Jam, né? A gente também fez um concurso de animação, que os primeiros colocados ganharam uma conta, uma licença do Tumbum, né? A licença anual do Tumbum. A gente teve várias outras coisas. No final das contas, assim, o Halloween, ele aconteceu 15 ações diferentes, entre palestra, concurso de fantasia, maquiagem da Zombie Walk. No total foram 15 ações diferentes que aconteceram no Halloween. E ele aconteceu, assim, no Estúdio Riachuelo, Gibiteca e Cine Passeio. A gente teve também além das Game Jams, né, a colônia de férias, que a segunda-feira, terça-feira vai estar começando
uma, né, coluna de férias específica de jogos digitais e animação. Os playtests também é uma ação que tá acontecendo de uma forma bem bacana lá na Gibiteca, e se você quiser fazer um playtest, entre em contato com a gente, que a gente agenda lá um sábado, você coloca lá à disposição e, né, faz lá e tem esse retorno do teu jogo, assim, né, então qualquer coisa, fique em contato com a gente. A gente também teve oficinas na oficina de música, a gente teve oficinas na Bienal de Quadrinho, né, tá tendo agora oficinas de maquiagem da Zumbi Walk também no Estúdio Riachuelo, na Gibiteca. E é isso, né? A ideia do Estúdio Riachuelo é ser esse polo, né, da área de games, e como eu falei, vocês estão à disposição para vocês, que o objetivo desses centros culturais da prefeitura é oferecer um polo, como eu falei, um espaço cultural nessa linguagem para a população ter gratuitamente. Beleza? Agora eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa específica. Deixa eu só perguntar para ele aqui primeiro, depois. Quando que abre as inscrições? Abre terça-feira. Terça-feira abre inscrições dos cursos regulares. Né? E o edital? O edital não tem uma data específica. Né? O ano passado a gente fez inclusive umas palestras aqui na PUC e tal, explicando até como é que faz, porque principalmente o pessoal da área de jogos, a gente sentiu que não tem muita experiência em fazer edital, como por exemplo o pessoal de quadrinhos, as outras linguagens a gente já tem, né? Então a gente vê que, a gente trouxe uma pessoa especializada aqui, veio tirar umas dúvidas e tal, né? Mas os cursos, tanto os gratuitos quanto os pagos, a inscrição abre na terça-feira. Normalmente o edital ele é meio do ano? E como eu falei, não tem bem uma data. Eu acho que ano passado, se não me engano, foi em agosto que abriu a inscrição, assim, sabe? Pode perguntar. Por acaso, esse polo está interligado com o Vale do Pinhão? Não. Especificamente não, né? O Vale do Pinhão é um setor dentro da prefeitura. A gente até teve reuniões com eles para fazer alguma parceria, mas não tem uma relação direta. Assim, o Estúdio Riachuelo faz parte da Fundação Cultural, que é a Secretaria de Cultura Municipal, né? E o Vale do Pinhão é outro setor da prefeitura. Então, por enquanto, ainda não tem uma relação as duas coisas. Qual o registro ou ferramenta que você iniciou? Qual o quê? Gengibre, ferramenta, C++, OpenGL, Pascal. Quero. Depende do curso. Assim, dependendo do curso, tem vários cursos. A maior parte dos cursos de jogos hoje em dia que são mais básicos, a gente está usando o Studio como base. Mas, por exemplo, teve um agora que era voltado só para música, para jogos que a gente usa Unreal, com vários recursos, tipo links da Unreal específico. Tem vários que usam a Unity. Todos os computadores têm quase tudo que vocês vão precisar e não tem que instalar tudo. Então, vocês são muito poderosos e depende do curso que você for querer pegar. Do Blender também vocês têm uma... Vocês estão... Ah, tá. Os cursos pagos, eles são 110, né? 110. R$ 110 e tem os gratuitos. Então, depende muito do curso que você vai pegar. Né? Dia 3 de fevereiro abre alguns cursos, então Abre todos. abrem todos os cursos. Olhem o Instagram da Riachuelo. Fiquem de olho, se vocês se interessarem por alguns, é muito legal. Por favor, participem. Quanto mais vocês participarem, mais a gente mostra para a prefeitura o quanto que a gente é forte. E quando a gente está lutando para ter um espaço aqui, é muito importante vocês ficarem fora da bolha, mostrem seus jogos para pessoas que não são gamers e espalhem o máximo possível essa cultura para a população. Então é muito importante vocês estarem fazendo parte de tudo. Pode. Está a adoção de software livre nessa parte? Posso? Dentro do lado do estudo de vocês? Então, a gente usa muito software livre como o Blender, né? Mas é conforme, por exemplo, assim, a gente tem esses cursos fixos, que geralmente esses cursos fixos usam os programas que a gente tem, esses três que eu falei. Às vezes a gente recebe contrapartidas, são assim, há outros editais, outras pessoas que vão lá e muitas vezes nessas contrapartidas são instalados programas específicos conforme o que vai precisar, assim, sabe? Antes do surgimento do Estúdio Riachuelo, que eu falei para vocês que ele acontecia na Gibiteca, o curso inteiro acontecia só com software livre. Daí, como a gente passou para o estúdio lá, a gente teve a oportunidade de comprar, né, mas a gente não deixou de usar os softwares livres. Vocês estão aceitando? Sólidos, como é que faz para entrar? Então, é como eu falei, a gente tem as duas categorias. Uma é o projeto, que você escreve como projeto de lei de incentivo. Então, você escreve o projeto é aprovado e você dá o curso o ano inteiro.
O outro é um edital que abre a cada 2 anos. Então, por exemplo, no final desse ano agora, vai encerrar esse contrato dos professores que estão agora, abre o edital, as pessoas se inscrevem com o seu portfólio, uma comissão seleciona o melhor portfólio de cada um dos cursos. Mais ou menos assim. Então, essas inscrições dos editais, tanto um quanto o outro, é pelo site da Fundação Cultural. Só que a gente deixa bem explicado no Instagram. Sabe, quando abre o período do edital, a gente coloca lá tudo bem certinho, assim, sabe? Deixa eu só, acho que ele levantou a mão primeiro. E as modalidades dos cursos tem apenas presencial? Não, por enquanto só presencial. Então, a gente tem, assim, por exemplo, uma das pessoas que passou, que é a Dogzilla, dá um curso de animação, que é incrível esse curso de animação. Eles, inclusive, o curso de animação, que como objetivo da Dogzilla, acho que você fez, né, o curso da Dogzilla no passado, o objetivo da Dogzilla não é capacitar pessoas para trabalhar com eles. Então, eles deram, inclusive, bolsas para alguns alunos, bolsa em dinheiro, e eles contrataram alguns alunos que fizeram o curso para trabalhar com eles, assim, sabe? Então, a Dogzilla, ela teve uma procura gigantesca. Ela teve 300 pessoas interessadas, e lá são 12 pessoas só por turma, sabe? Então, nesse ano, eles querem fazer algumas oficinas, dentro do curso deles, algumas oficinas digitais, assim. Mas vai ser a nossa primeira experiência com o curso online. Por enquanto, é tudo presencial. Pode ir. Então, ele não precisa ser empresa, pode ser pessoa física, ele pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, né? E tem que ser de Curitiba. É obrigatório, porque os editais municipais, eles têm essa norma de obrigatoriamente ter que ter o endereço, né? O comprovante de endereço que você põe lá tem que ser de Curitiba. Isso, pode ser, assim, ó, tem uma pessoa, por exemplo, né, um quadrinista, porque a gente tem, do mesmo jeito tem esse edital do Estúdio, tem o da Gibiteca, tem um quadrinista que ele faz junto com o filho dele. Ele é o quadrinista principal, mas o filho dele trabalha na produção, o projeto todo é feito no nome do filho dele, e ele não mora em Curitiba, né, ele mora no litoral, mas ele faz, o proponente do projeto, que é o filho dele, mora em Curitiba. Tem como ver a matriz curricular dos cursos pagos quando estiverem abertos? Pode ser, aham. A gente geralmente disponibiliza ali no link para inscrição. Alguma dúvida a mais, gente? Eu acho que então é isso. Então, obrigado, gente. Como eu falei, a gente está à disposição, né? A gente tem no Instagram, acho que quase tudo a gente consegue se resolver pelo Instagram. Se você mandar mensagem por lá, a gente responde. A gente também tem no Instagram o nosso WhatsApp, né? Tem o WhatsApp do Estúdio Riachuelo, que a gente pode, né? Ou procura a gente, né? A gente tem aqui o João, a Fatushi, o Flávio e a Gi, né? O João e a Fatushi a gente contratou aqui, né? Da faculdade aqui para trabalhar lá. E são 2 pessoas da área de jogos, e o Flávio e a Gi são 2 pessoas da área de animação. Né? Até para ter gente, vocês viram, né, que eu não sabia responder ele, o João me ajudou aqui. Então, né, se vocês mandarem um WhatsApp ali pro estúdio, acho que a próxima prancha... Trombar com a gente por aí também, pode tirar qualquer dúvida, não se acanhe. Aqui, ó. Aqui. Certo? Vocês mandam a mensagem lá, o QR Code vai lá pro... E daí a gente responde qualquer dúvida, qualquer coisa, mas como eu falei, né? Terça-feira abre inscrição para todos os cursos. E, como eu falei, tanto no começo do ano quanto na metade, em 2 horas lotaram todos os cursos. Então, 8 horas de manhã já tá. Uhum. E entrar no site já para se inscrever. No site, viu, gente? A inscrição é na bio do Instagram. Tá bom? Então é isso. Então, obrigado, gente. Valeu.